Fala galera, muito bom dia. Meu nome é William, esse é o canal Honra C, o nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Primeiramente, uma boa segunda-feira para você e nós possamos ter uma boa semana, né? Apesar de ter sido garfado ontem um jogo no qual o Vasco foi roubado dentro de São Januário. A gente vai falar disso nesse vídeo, mas antes de partir para as notícias de hoje, queria pedir, se é a primeira vez que está chegando aqui no canal, se inscreva aí, né? Deixa o seu like, comenta, participa conosco, nos ajude a fazer esse canal. É um canal feito de vascaíno para vascaíno, sempre buscando, né, as melhores notícias, buscando as informações corretas, né, para levar até você, torcedor, assim como nós do Vascão. Então galera, se inscreve, participa, comenta, chega junto com a gente. Vamos agora para as notícias dessa segunda-feira. É isso galera, a primeira notícia não é uma notícia, é um protesto. Porque né, não é mais, foi esse jogo, não. O Vasco vem sendo garfado há anos pela arbitragem brasileira. Seja no estadual, seja no brasileiro, na Copa do Brasil, o Vasco sempre fica no prejuízo. Esse jogo de ontem foi mais uma prova disso. É inadmissível que naquele lance do Benítez, ao qual o jogador do Bahia, o Gregory, deixa a perna, o juiz nem seja chamado para olhar aquele lance, para revisar aquele lance. Isso não existe. Isso não existe. O lance também, o Léo Matos na linha de fundo. O VAR não chamou o juiz para analisar o lance e a gente não sabe o que foi dito, o que foi falado. O Luxemburgo na coletiva ontem falou 2 pesos, 2 medidas. Porque no Vasco o VAR funciona e a favor do Vasco não funciona. Olha aí a tabela de times que tiveram mudanças a favor e outra depois do VAR. O Vasco é o último colocado. A gente não é ajuda de arbitragem, a gente não é ajuda de CBF, a gente quer que seja a mesma coisa para um lado, seja para o outro. Senhor Leonardo Gaciba, como o Luxemburgo falou na coletiva de ontem, eu vou reforçar o pedido dele. Esclareça essas coisas ao público. Por que para uns serve, para outros não serve? Por que existe regra para um, não existe regra para o outro? Qual é a diferença do lance? É a intensidade? Como uma câmera vai definir uma intensidade ou não? Isso precisa ser revisto, isso precisa ser explicado. Não estou dizendo que o Vasco ia golear o Bahia, não. Porque eu vou abrir um parênteses aqui e dizer que para o time que passou, né, os dias em Atibaia somente treinando para esse jogo, o Vasco entrou muito abaixo. Mas é um jogo nervoso, é uma decisão. Mas o jogo contra o Atlético Mineiro também era uma decisão. E se o Vasco perdesse o Atlético, o Vasco estaria numa posição pior do que está hoje. E o Vasco foi lá e jogou muito e ganhou do Atlético Mineiro. Então eu achei que era um período de preparação aí. Não sei se foi a viagem em cima da hora para o Rio, né? Talvez em São Paulo está mais fresco, os jogadores sentiram calor. Mas eu achei o Vasco muito abaixo, mas isso eu vou falar depois. Agora eu quero entender, todos nós queremos entender o porquê dessa arbitragem tão confusa e o porquê o VAR até hoje não tem uma definição. Se for para o juiz continuar decidindo, se for para o juiz continuar ali, né, olhando, interpretando o lance, para que o VAR? Nós queremos entender. O Vasco tem que exigir uma resposta da CBF, porque nós fomos roubados ontem em São Januário, tá? Roubados. O lance do Leandro Castan, ele não olha o goleiro, ele está olhando a bola, acerta o rosto do goleiro acidentalmente, acerta sim. Foi um lance, e a gente olhando em câmera lenta, é um lance pesado. O VAR chamou, o juiz olhou e expulsou o Castan. Aí falaram, até o Luxemburgo concordou, né? E foi imprudência do Castan. Tudo bem, não tem problema nenhum, expulsou o Castan, mas antes tivesse expulsado o jogador do Bahia. E aí não estaria
tendo toda essa discussão, toda essa problemática. O que serve para um tem que servir para o outro. Ele agrediu o Martim Benítez, ele agrediu o jogador do Vasco e nem amarelo ele levou no lance. E outra, ele fez outras 2 faltas e saiu de campo sem levar o cartão amarelo. Então, CBF, Gaciba, arbitragem, comentarista da Rede Globo, né? E gostam de os comentaristas de arbitragem que se acham aí os experts. Prestem atenção no que vocês falam, prestem atenção, porque nós estamos vendo. Se fosse no rádio, ninguém vendo, vocês podiam falar o que quiser, mas nós estamos vendo, estamos acompanhando. Diretoria do Vasco, não deixe isso barato. Jorge Salgado, você assumiu, você tem influência da CBF, cobre do seu Gaciba. Pode cobrar porque o Vasco está sendo roubado. Isso vai fazer falta agora na reta final. Nós temos jogos difíceis, então o Vasco tem que ir atrás dos seus direitos. O dirigente do esporte não criticou, o dirigente do esporte não falou que ele estava sendo ajudado, então é hora do Vasco também, como um clube grande, da grandeza do Vasco, ir atrás de resposta e protestar. Não ter vergonha, a gente não é esse árbitro, esse árbitro não pode apitar nosso jogo, tem que falar, tem que ser falado, tem que ser questionado, tem que pedir para mudar árbitro. O que não dá mais é faturar isso. Eu nem vou dar mais notícias, né? Até porque não tem muitas notícias. O goleiro do Bahia também levou alguns pontos ali. Mas uma coisa também eu queria ressaltar aqui, os jogadores do Vasco. Eu vejo o Luxemburgo gritar com o juiz, eu vejo o Luxemburgo xingar a bandeirinha, eu vejo o Luxemburgo fazer isso. Leandro Castan, os jogadores mais experientes, Pikachu, tem que cobrar o árbitro dentro de campo. Fernando Miguel, para o jogo, dá uma enquadrada do árbitro. Ele não vai expulsar todo mundo não, ele vai dar um amarelo em um ou outro, mas tem que enquadrar. O lance do Benítez, o Bahia fez 3 substituições, ou 2, não lembro. Só o Benítez ficou ali falando com o árbitro, sem imprensar, tem que mandar ele lá olhar o VAR. Tem que começar a cobrar dentro de campo, senão o prejudicado vai ser o próprio Vasco. E antes de encerrar o vídeo, eu não vou dar mais notícias, só quero dizer uma coisa, o jogo do Vasco de quinta-feira contra o Flamengo, Leandro Castan não joga, né? O Leandro Castan não vai jogar por conta dessa expulsão de hoje. O Vasco já pode entrar em campo na zona do rebaixamento. Por que eu estou falando isso? O Sport joga amanhã contra o Flamengo. Eu acredito que o Sport não vai ganhar do Flamengo, mas isso é futebol. O Sport ganhando do Flamengo amanhã já ultrapassa o Vasco. Fortaleza e Bahia tem jogos na próxima rodada. O Bahia pega o Fluminense na Fonte Nova. Não é um jogo difícil para o Bahia, até porque o Bahia ganhou do Corinthians lá, antes de jogar o Vasco. O Fortaleza joga em casa contra o Curitiba. Então esses 3 times que estão abaixo do Vasco podem ultrapassar o Vasco antes do jogo do Vasco de quinta-feira. E o Vasco já está pressionado no clássico. Então o Vasco tem que voltar a jogar o futebol, jogou contra o Atlético Mineiro, né? Porque aí a gente começa a entender que o jogo contra o Atlético Mineiro foi um jogo fora da curva, fora daquilo que o Vasco sabe jogar. Foi um jogo atípico. Porque o Vasco não jogou bem contra o Bahia. O Vasco ali parece que estava com a perna presa. Os jogadores, gente, era o Bahia em São Januário, com todo respeito ao Bahia, tem que resolver o jogo, tem que ir pra cima. O Vasco tem que parar com isso, de pegar time, né, que tá ali na mesma posição que ele e jogar com medo de perder, jogar com medo disso, daquilo. Sabe, se jogasse a segunda Atlético Mineiro ia perder mal, mas jogou com vontade, jogou com garra e ganhou. Então na quinta-feira, vamos jogar com vontade, vamos jogar com garra, vamos cobrar do juiz, vamos cobrar da arbitragem. Se for sorteado um juiz aí que não seja do nosso agrado, já vamos entrar pedindo na CBF. Vamos lutar, galera, vamos lutar, porque senão daqui a pouco o time tá na zona de rebaixamento, tá sendo prejudicado, e aí quem vai pagar a conta no final é o clube, é a torcida. Então vamos cobrar. Eu ia fazer um vídeo de notícia, mas estou aqui desabafando, falando sobre esse absurdo do jogo de ontem. Então, que a gente possa aí, né,
aprender com isso. Torcida, diretoria, jogadores, cobrem do juiz dentro de campo. Cobrem do juiz dentro de campo. Não deixa, na dúvida, pressiona. Faz o VAR chamar ele. Porque contra a gente o VAR chama toda hora. É isso, galera. Eu não vou falar mais. Não vou dar notícia, né? Até porque não tem muita notícia para dar. Deixar um agradecimento a você que assistiu o vídeo e acompanha o nosso trabalho. Lembrando que hoje ao meio-dia tem a live do meio-dia. Rafael vai estar na live. Eu não vou estar participando, acredito que o Marcelão vai estar participando com o Rafael. E às 18 horas também, vídeo de notícias com o Rafael, galera. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Muito obrigado pela sua interação conosco. Tenha uma boa segunda-feira e Deus te abençoe. Saudações vascaínas e um abraço, galera.